Repetindo, eu me chamo Jairo Torres, sou professor do curso de Medicina Veterinária e estou atualmente como diretor do Centro Multidisciplinar do Campos de Barra. Oficialmente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, né? Em especial os nossos estudantes ingressantes, nossos queridos calouros, que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Imagino que vocês estão com muitas dúvidas, muitas questões a serem levantadas, e aí, não somente hoje, mas ao longo dessa semana até sexta-feira, esperamos tirar pelo menos algumas delas. Continuando os cumprimentos, faço referência aqui à presença dos coordenadores dos cursos de Medicina Veterinária, professor Eduardo, do curso de Agronomia, professor Lísias, nosso vice-diretor, professor Paulo Roberto, coordenador de ensino, professor Romenick, depois eles vão ter a oportunidade de se apresentar um pouco melhor. Faço referência ainda também à presença da vice-coordenadora do curso de Agronomia, professor Antônio Miriam, da nossa bibliotecária, Cláudia Bispo, professor José Augusto, e além, claro, como eu já havia dito, de todos os estudantes presentes. Esse momento, né, falando um pouco para os estudantes ingressantes, esse momento que a universidade, né, define como Semana de Integração, é um espaço, né, que normalmente ocorre em uma semana, de segunda a sexta-feira, que tem como objetivo principal recepcionar os estudantes ingressantes e integrá-los, né, daí o nome integração, integrá-los à nossa comunidade acadêmica, integrá-los aos outros estudantes, aos professores, aos técnicos, aos terceirizados, enfim, a toda a comunidade, apresentar o campus. E vocês percebam que, pelo próprio nome, pelo objetivo, idealmente a semana de integração ela tem que ocorrer de maneira presencial, para que de fato essa integração ela seja efetiva. Vou explicar um pouco mais à frente a situação a respeito da presencialidade, mas nós já estamos, sim, em atividades presenciais. Nós não colocamos essa programação de maneira presencial porque sabíamos que os estudantes teriam muita dificuldade de já estarem em Barra, considerando que o período de matrícula, de solicitação de matrícula, né, via SISU, ficou muito atropelado com o nosso calendário. Então, a gente, durante essa semana, né, de hoje até sexta-feira, nós teremos uma programação toda ela remota, então, dessa maneira como estamos aqui. A programação está no site da universidade, a programação completa com os respectivos links. Quem ainda não teve a oportunidade de verificar a programação, por favor, verifique. Se conhecerem algum colega e não está ciente, por favor, também repasse, que é bem importante. A gente vai gravar a maioria das atividades, né, para colocar depois no nosso YouTube, para aqueles estudantes que depois tenham interesse possam verificar. Mas, em suma, esse momento é um momento pensado e feito para vocês, estudantes, que estão entrando na universidade, que estão com muitas dúvidas, com muitas questões, já teriam em situações normais, né? Nesse momento de transição para a presencialidade, e ainda mais dúvidas, eu tenho certeza que vocês têm. Então, ao longo da semana, vocês vão ter a oportunidade de tirar essas dúvidas, conforme a programação. Hoje, particularmente, nesse momento aqui, pela manhã, é o primeiro momento de recepção, então é um momento aqui onde a gente vai apresentar cada um um pouco do que é a estrutura acadêmica, a organização, os responsáveis atuais por essa estrutura, e ao longo da semana terão outras atividades nesse sentido. Tem gente chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. Me chamo Jário e estou como diretor do campus fazendo aqui essa breve apresentação.
Muito rapidamente, falando sobre o nosso campus, né, o campus de Barra, da Universidade Federal da Bahia, do Oeste da Bahia, perdão, fica situada no município de Barra, obviamente, e que tem os cursos de Medicina Veterinária e Agronomia. Nós iniciamos as atividades aqui no ano de 2014, no segundo semestre de 2014, e de lá para cá a gente vem, então, construindo, né, juntos, dentro desse desafio, né, que é construir uma universidade pública, gratuita, de qualidade, no sertão baiano, com dificuldades financeiras, passando aí por pandemia, mas a gente vem resistindo. Já desde 2019, nós temos já formado, né, e colocado no mercado de trabalho profissionais agrônomos e médicos veterinários que têm já alcançado reconhecimento nesse mercado de trabalho, então que nos deixa muito felizes, cientes, obviamente, da necessidade de melhoria da nossa organização, da nossa infraestrutura, enfim, mas já nos deixa muito felizes, esperançosos pelo retorno, né, pelo feedback que a gente tem recebido a respeito dos nossos egressos, daqueles que se formaram aqui no campus de Barra. No momento atual, a gente passa por essa grande turbilhão aí, né, que chamaram pandemia, que mudou a vida de todos nós, e a universidade, obviamente, teve que se adaptar. Nós passamos os anos de 2020 com atividade, no ano de 2020, com atividade somente remota. No ano de 2021, ano passado, nós já iniciamos algumas atividades presenciais, com algumas disciplinas, né, no sistema que nós chamamos de híbrido, ou seja, parte remota, parte presencial para algumas disciplinas. E neste ano, agora em 2022, nós estamos retomando as atividades presenciais, inicialmente ainda no sistema híbrido em algumas disciplinas, ou seja, algumas disciplinas teremos ainda atividades remotas, mas a maioria delas já temos a demanda e a organização para, pelo menos, as atividades práticas, aquelas atividades, seja em laboratório, seja atividades de campo, na fazenda, no hospital veterinário, já retornando com as atividades presenciais. Eu sei que, imagino que essa seja a principal dúvida que vocês têm, então a gente vai abrir, inclusive, ao final, a oportunidade para vocês perguntarem, tirarem um pouco das dúvidas, a gente explicar, mas esse é um contexto geral da nossa situação a respeito desse retorno, né? Nós estamos, né, com esse, como eu havia dito no início, com um certo choque entre o cronograma do SISU, né, que é um cronograma externo feito pelo Ministério da Educação, e o nosso interno, choque no sentido que vocês, estudantes ingressantes, tiveram até ontem para realizar a solicitação de matrícula, né? Sendo que a entrega dos documentos na prática, sendo que a matrícula efetivamente dessa primeira chamada, né, dessa primeira tentativa, ela só vai ser efetivada, ou seja, vocês vão entrar no sistema entre hoje e amanhã, essa é a nossa expectativa. E aí haverá então a possibilidade da segunda chamada, terceira chamada, enfim, que normalmente acontece isso. A diferença é que agora a gente já vai fazer a segunda e terceira chamada e o semestre já iniciando dia 14, que é semana que vem. Então, para vocês que estão aqui, que eu imagino que tenham encaminhado a documentação, né, e não tendo nenhum problema, vai ter a sua matrícula efetivada. A partir do dia 14, segunda-feira que vem, já iniciam as aulas, tanto com atividades remotas quanto presenciais. Então, nesse sistema híbrido que eu comentei. Alguns colegas que vão iniciar um pouco mais para frente, porque eles vão vir a partir da segunda, terceira chamada, que vão ser mais curtas, mais rápidas, então vai exigir, inclusive, mais atenção dos estudantes nesse envio, nesses prazos,
mas justamente para não demorar tanto para a chegada, né? Isso normalmente já acontece, normalmente estudantes que vêm a partir da segunda, terceira chamada, eles já chegam no campus para o início das aulas já com o semestre em andamento, mas nesse ano vai ser ainda mais intenso isso. Então, reafirmando, as aulas retornam ou iniciam, né, para todo mundo, inclusive para vocês, dia 14, segunda-feira que vem, já com atividades remotas e algumas presenciais. Essa organização de se quais serão remotos, quais serão os presenciais, depois do ato da matrícula vocês vão ter essas informações, mas em termos gerais, aquelas disciplinas práticas com atividades laboratoriais serão já presenciais e, por conseguinte, todos precisarão estar no município de Barra para acompanhar essas atividades práticas de maneira presencial e as teóricas, por enquanto, ainda estaremos de maneira remota, tá certo? Eu sei que para vocês, estudantes que estão ingressando, por mais que eu tenha tentado ser o máximo didático, as dúvidas ainda são várias. Né, a gente fala termos que para a gente, vocês vão se acostumar muito em breve, aula remota, prática, teórica, para vocês ainda não sabem, talvez, muito bem como é que se configura isso, mas à medida que vocês forem se inserindo, ao longo, inclusive, dessa semana, com as apresentações que vão ter, vocês vão se inteirando um pouco e tirando dúvidas e enfim, se integrando, né, mesmo que remotamente. Então, eu vou, como eu havia dito, hoje ainda, agora pela manhã, né, ao final aqui desse momento, desse bate-papo, a gente vai dar a oportunidade para vocês perguntarem, enfim, tirarem algumas dúvidas mais urgentes, mas aí agora a gente vai passar a palavra para colegas aqui presentes, para darem suas mensagens de boas-vindas e, enfim, se apresentarem também. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao professor Paulo Roberto, né, vice-diretor do Campo de Barra, e já, de antemão, agradeço e parabenizo aí que ele, juntamente com a Mônica, a Cláudia, o James, que são servidores aqui da casa, e outros colegas também participaram, estão à frente aí dessa organização dessa Semana de Integração. Professor Paulo, então, por favor, fique à vontade. Primeiramente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aos alunos ingressantes, né? Bom dia e que bom revê-los para os alunos e colegas, né? Que já são da casa, que já têm a experiência da UFOB, né? Como o próprio professor Jairo disse, né? A Semana da Integração é um momento para os alunos, os estudantes que estão ingressando, conhecerem a instituição, né, o campus de Barra, a UFOB, o que é a universidade, o que a gente faz, né, que além da formação, além de trazer um conhecimento sobre uma profissão que vai influenciar na vida, né, vai da pessoa e da comunidade, da família, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa Semana de Integração serve para também integrar, né, abrir oportunidades de conversar, né, dos alunos veteranos com os alunos ingressantes, ter essa vivência, esse espaço. Que infelizmente por conta das questões de pandemia a gente não está tendo nesse primeiro momento, mas está na nossa programação haver esse espaço, né, principalmente para quem já estiver em Barra, já tiver feito a mudança e tudo mais, mas que pode ser feito e a gente pode pensar para outros momentos. Bem, como eu havia falado, a universidade, para muitas pessoas, não só para vocês, mas para mim também foi, para vários colegas, é uma mudança de vida, né? É uma mudança de paradigma, é uma mudança brusca, muitas vezes, na realidade. Principalmente quando se trata de mudança de cidade. Aí vocês vêm de uma cidade do oeste da Bahia, vêm aqui para Barra, mudança de paradigma no sentido de que sai do ensino médio e vai para um ensino considerado superior, conhece a universidade, onde vai ter o aporte, o conhecimento para uma profissão, né?
Mas não só isso, vai ter acesso e vai contribuir com a produção de conhecimento, que vai contribuir para ações de extensão, que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso ao longo da semana, mas são ações que visam devolver para a sociedade parte do investimento que foi feito para as universidades, né, no sentido de devolver conhecimento mais diretamente, não de forma indireta. E uma mudança, né, e a universidade tem a importância, principalmente a UFOB, a gente vai falar sobre isso ao longo da semana, uma mudança na sociedade, né? Tanto no entorno da região de Barra, no município, mas na região, mas também no oeste baiano e nacionalmente, né? Nosso objetivo maior é contribuir com a formação e desenvolvimento sustentável da região e do Brasil como um todo. Já que fazemos parte, né? Estamos vinculados ao MEC e tudo mais. Mas é isso. Essas mudanças são importantes na vida das pessoas, são importantes para o crescimento, né? A gente não pode se manter na mesmice. A mudança, ao mesmo tempo que é assustadora, é necessária, né? Para crescer. E conte conosco, nessa fala toda sobre mudança, vem no sentido de que a universidade está aqui para ajudar, para contribuir, para direcionar essa mudança. E dessa forma, conte conosco no que precisar, estamos aqui enquanto universidade, enquanto professores, enquanto pessoas, né, para estar trazendo essa experiência e essa comunicação. Vocês vão ver que vão ter muitos espaços, como uma orientação acadêmica para conversar com os docentes. Durante as aulas, há uma troca de experiências, não só conhecimentos, mas que são necessários para a formação do cidadão, não só do profissional. E é isso, essa é a minha fala. Ao longo da semana a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura do campus. Eu especificamente vou apresentar um pouco mais para vocês sobre os laboratórios e salas de aula na sexta-feira pela manhã. E a gente vai conversando também, sentir necessidade, fiquem à vontade. Professor Jairo, já passo para... Pode ficar à vontade, mas obrigado, professor Paulo. Diretamente, então, passo a palavra para o professor Rominique, nosso atual coordenador de ensino. Por favor, fique à vontade, professor. Bom dia, professor Jairo, professor Paulo, professor Lísias, Eduardo, Cláudia, demais presentes e aos nossos estudantes ingressantes, né? Sejam muito bem-vindos à Universidade Federal do Oeste da Bahia, ao Centro Multidisciplinar de Barra. Com imensa alegria que a gente inicia e com uma tarefa árdua também, né, de driblar aí diversas situações, sobretudo essa da pandemia, que nós iniciamos mais um semestre letivo, certo? E iniciando aí com o ingresso de novos estudantes. Eu sou o coordenador de ensino, como o professor Jair já colocou, vou reforçar mais uma vez, meu nome é Romenick, né? Eu acredito que vocês vão escutar muito esse nome aí dentro da universidade, porque eu sou responsável por organizar, a partir do segundo semestre, os alunos começam a ficar muito, ter um contato até maior, ou pelo menos ouvir o meu nome, porque eu que faço a parte de organização dos horários, né, junto com os coordenadores de curso, com o professor Lísias na agronomia e com o professor Eduardo na veterinária. Então, a gente organiza os horários, né, das disciplinas que vão ser ofertadas para vocês. Então, a gente organiza o planejamento em si. O que vai ser ofertado, em que momento vai ser ofertado, quem é o docente que vai ofertar, e então somos nós que ficamos responsáveis por esse planejamento e, consequentemente, no período de matrícula, há um contato mais intenso entre os estudantes e a coordenadoria de ensino. Talvez seja o momento em que vocês tenham o maior contato comigo, mas ao longo de todo o semestre, a gente está sempre à disposição para servir. Reforço as palavras do professor Paulo em relação ao que é o ingresso na universidade. Vocês vão ter possibilidade não só de crescimento profissional, mas também de crescimento pessoal pelas inter-relações que vão, né, ser possibilitadas, porque a universidade traz essa possibilidade. Eu escutei há um tempo atrás de um aluno que está formando em agronomia, que é aqui da cidade de Barra, e que ele falou para mim o seguinte, uma conversa, que
Se saísse da UFOB hoje e ele não conseguisse se inserir no mercado de trabalho, mas só o fato de ter passado pela universidade, o quanto a universidade mudou a cabeça dele, né, já valeu a pena. E isso eu acho algo muito significativo, porque de fato vocês vão perceber uma transformação ao longo de toda a trajetória acadêmica de vocês. Às vezes é uma transformação que ela vai acontecendo de um modo sutil ao longo de 5, 6, 7 anos, dependendo do tempo de permanência de vocês dentro da universidade. Às vezes acontece de uma forma tão sutil que vocês nem se dão conta, né? Talvez vocês vão se dar conta lá no final do processo. Mas aquelas pessoas que vão convivendo com vocês ao longo desse processo, elas vão percebendo. E a gente dentro de sala de aula, enquanto professor, a gente na gestão acadêmica também, a gente acompanha essa trajetória de vocês, do momento em que entram na universidade até o momento, né, em que saem. Eu falo sempre com a professora Terezinha, que a gente verifica um processo de desconstrução para depois um processo de reconstrução. Então, normalmente, vocês entram mais imaturos e vão, consequentemente, sair mais maduros, mais decididos, mais resolutos, enfim, uma série de coisas vão acontecendo. Então, quem se permite a vivenciar esse processo, consequentemente, vai chegar ao final do processo, né, muito mais rico, não vou dizer muito melhor, vou dizer muito mais rico, né, em termos de aprendizado, tanto no campo profissional, quanto também pessoal, né, do que quando ingressa. E a universidade é isso. Assim como ao longo de toda a nossa vida, a gente vai passando por esse processo de transformação. Então, é isso. A minha fala, por enquanto, é isso. Então, sejam muito bem-vindos. Também quero tranquilizá-los, porque nós somos uma universidade nova, em implantação ainda, podemos dizer, né, apesar de nós já termos formado algumas turmas. Enfrentamos algumas dificuldades, claro, de infraestrutura. Tivemos aí a pandemia para, de certa forma, nos trazer mais alguns fatores complicadores, mas, por outro lado, a gente tem uma equipe muito, né, disposta a oferecer sempre o melhor que nós podemos para vocês. Isso inclui professores, isso inclui os técnicos, isso inclui os terceirizados, isso inclui a gestão, né, nós que estamos na parte administrativa. Então, a gente está sempre buscando as ferramentas e os meios de oferecer o melhor para vocês, tá certo? Dentro das nossas possibilidades. Então, tranquilizar vocês em relação a isso, né? E sejam bem-vindos. Professor Jairo, devolvo a palavra. Obrigado, professor Romenife. De pronto, também já passo a palavra para o professor Lísias, coordenador do colegiado do curso de agronomia. Por favor, professor, com vontade. Obrigado, professor Jairo. Primeiramente, eu queria me apresentar, né, como o professor Jairo colocou. Meu nome é professor Lísias, eu sou o atual coordenador do curso de agronomia e queria agradecer aí a presença de todos os colegas docentes, o pessoal da gestão, né, os alunos veteranos que eu estou vendo aqui presentes na nossa sala, e também agradecer a presença dos ingressantes que estão chegando agora, né, os técnicos acadêmicos que também estão presentes, e fazer dos meus colegas a minha palavra também. Então, primeiramente, agradecer a todos aí e recebê-los bem à nossa cidade, ao campus, aos nossos cursos daqui, né, em especial o curso de agronomia. Novamente, lembrá-los da importância, né, que esse dia tem para muitos de nós, né? Entrar na universidade é o primeiro passo para a nossa realização de muitos, né? Muitos de nós vêm de famílias que não tiveram muito acesso a isso. A gente está cada vez mais buscando ampliar esse acesso ao ensino público de qualidade a todos. Então, é uma felicidade muito grande para a gente poder fazer parte desse momento com vocês aqui também, tá certo? Mas também lembrar que é um local que também está aqui para contribuir para a formação político-social de vocês, né? Como os nossos colegas aqui colocaram anteriormente. Então, além de formados como agrônomos ou médicos veterinários, a gente espera que vocês cresçam também como cidadãos do nosso país e que possam contribuir para a sociedade
após a saída aqui da nossa universidade. Então, novamente, trazer aqui a boas-vindas a todos os que estão chegando. Infelizmente, o menor número do que a gente gostaria, né, presentes aqui na sala. A gente sabe dessas dificuldades que a gente vem enfrentando. E a gente espera que possamos contribuir e auxiliar na medida do possível no que a gente conseguir aqui como coordenação do curso de agronomia e acredito também com o professor Eduardo na coordenação do curso de medicina veterinária. Muito obrigado aí, professor Jairo. Passo a palavra de volta a você. Agradeço e já passo a palavra então para o professor Eduardo, coordenador do curso, do colegiado do curso de medicina veterinária. À vontade, professor. Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas também a todos os ingressantes e esse retorno nosso, né? Mas chamar a atenção para que, vou falar especificamente para a medicina veterinária, os estudantes, a condição de privilégio, mas também na agronomia. Eu falo de privilégio porque o curso de medicina veterinária é um curso caro. Se você for parar para analisar uma mensalidade de uma universidade particular, a gente tem uma média de preço de R$ 1.500, a próprias vidas, transformação da vida da família de vocês e transformação da sociedade, onde vocês vão retornar com esse conhecimento que vocês adquiriram na universidade. Então, e essa transformação, essa mudança, perpassa por mudança de comportamento. Então, a universidade, ela traz esse pedacinho do mundo de trabalho, onde vocês vão ser experimentados, vão ser testados em termos de conhecimento, de situações de vida, que vão reproduzir um pouco do mercado de trabalho. Então, a universidade é isso. Aquela universidade dos filmes, né, de sexo, baile, drogas e rock and roll, esqueçam essa ideia, porque é um momento de transformação. E toda transformação, ela perpassa por adversidade, né? Professor, então, eu acredito que vocês precisam, né, nesse momento, se apoderar da razão de estar fazendo um curso de agronomia veterinária para suportar as adversidades, né? Tem uma frase do filósofo alemão Nietzsche que ele dizia: tenha uma razão para viver e suportarás qualquer adversidade. Então, é um momento de transformação, né? E a gente tem um documento que são as diretrizes, os parâmetros curriculares para a formação dos nossos estudantes brasileiros, e ele traz a ideia de educar para a vida. Tá? Educar para a vida é pegar e mudar um comportamento em aprender a aprender. Tá? Aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Esses são os pilares da educação do Brasil, né? Norteado por uma questão de busca por competência. Muita gente tem entrado na universidade, tem adquirido informação, são estudantes 9 e 10, mas não conseguem se inserir no mercado de trabalho porque não mudaram o comportamento. Adquiriram informação, mas não aplicaram essa informação. Então, no momento que você aplica a informação que vocês adquirem, vocês têm uma mudança de comportamento. Então, é a chamada competência, né? O saber fazer, ter atitude para fazer e habilidade em fazer. Então, nesse momento, eu queria que vocês se apoderassem dessa informação, que, inclusive, aprender a conviver faz parte desse aprendizado que nós adquirimos na universidade, nos mais diversos ramos da nossa sociedade. Então, boas-vindas a todos. Daqui a uma semana estaremos já no momento de contato corpo a corpo, né? E é isso, é a mensagem que eu tenho para esse momento de chegada dos novos e o retorno, né, dos que não foram. Obrigado, professor Eduardo. Pessoal, esse momento é um momento, claro, tem a formalidade da recepção, mas até pelo número de minutos, pessoas presentes, eu acho que a gente pode ficar mais tranquilo. Então, em termos de fala, eu gostaria de
e colocar à disposição, especialmente aí os servidores presentes, professores, técnicos, ou os estudantes mais antigos, que quiserem falar, por favor, fiquem à vontade, só levantar a mãozinha aí para ficar organizado, e tem um momento, se quiserem falar, enfim, de recepção, de orientação, fiquem à vontade. Então, só fazer algumas reafirmações em relação à programação. Programação de hoje até sexta-feira, então ela está no site da universidade, eu coloquei o link aqui no chat, mas chegando no site da universidade, você pesquisa semana, já passa a palavra, viu, Cláudia? Só um segundinho. Tem pesquisar semana de integração, né? E aí tem lá com a programação. Hoje, né, inicialmente, a ideia era termos a fala do nosso reitor, do magnífico reitor, professor Jacques, junto também com o vice-reitor, professor Antônio, porém, acabou tendo uma incompatibilidade de horários, que ele tinha participação em outro centro, e aí ficou, então, para sexta-feira, que ele vai fazer essa fala inicial, né, está previsto na programação, para vocês, e passa a palavra para a Cláudia, por favor, Cláudia, fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Eu quero desejar boas-vindas, né, aos nossos calouros. Eu quero me apresentar, eu sou Cláudia, bibliotecária. Por enquanto, eu não vou ligar a câmera. Amanhã teremos nosso momento. Eu vou decidir qual visual vou aparecer ainda. Então, eu quero falar também em nome de todos os técnicos. Sejam muito bem-vindos. Eu quero dizer para vocês, novos ingressantes, e para os ingressantes antigos também, porque não tivemos contato, né, 2020 a 2021, que nós estamos numa faculdade, eu considero diferenciada. Eu saí da UFBA, então tudo na UFBA era em outros prédios. Então, no campus de Barra, para vocês, eu acredito ser diferenciado esse contato com nós técnicos. Vocês estarão próximos do pessoal da secretaria acadêmica, no mesmo centro, no mesmo lugar, vocês vão nos conhecer, nos ver, vão conversar conosco nos corredores, estaremos lá para vocês o tempo todo, sempre que vocês precisarem. Então, isso para uma universidade é algo diferenciado. Para um centro é algo diferenciado. E a Universidade do Oeste, a UFOB, ela, pelo menos os centros, né, Samavi, LEM, Lapa e Barra, elas dão esse conforto ao aluno e até mesmo para conversar mesmo, porque vocês estão chegando agora, muitos estão saindo de suas cidades, de suas famílias, e não conhecem muita coisa. A gente não está lá só mesmo porque eu estou como bibliotecária, sou bibliotecária, estou lá só para a biblioteca. Não, a gente está lá para vocês, para conversar no pátio, ou para vocês irem na sala da gente pedir um conselho, até porque passamos também por universidades. Então, é isso, eu quero dizer que nós técnicos estamos lá para vocês, desejar mais uma vez boas-vindas, falar com vocês sobre os cuidados. Não esqueçam os cuidados com relação à pandemia, usem a máscara, não tem questão de atrito, usem a máscara, usem álcool em gel, respeitem os protocolos, sigam de acordo os protocolos, porque vocês estão se prevenindo e nos prevenindo também, né? Porque não adianta a gente chegar lá com todo o equiparato e os estudantes também não colaborarem com essa prevenção, para a gente não ter necessidade de fechar novamente a faculdade, ficar somente nessa aula remota aqui. Foi bem sucedida, mas assim não é o ideal, ainda mais para o curso de vocês, que exige muita prática, entendeu? Então é isso, eu quero desejar novamente, sempre, sempre, sempre sorte e dar os parabéns, porque eu desejo sorte, mas não, a gente sabe que não é sorte, é muito esforço. Eu vi muita gente chegar lá e com muito suor, eu vi muita gente sair de lá também formado, com seu diploma, e hoje está sendo bem sucedido na carreira também. Então é isso, sucesso para vocês, sorte em alguns momentos, mas é trabalho árduo, que vocês tenham essa
capacidade, que vocês tenham essa responsabilidade com o curso de vocês. E é esse o recado que eu quero deixar para vocês hoje. Obrigado, Cláudia. A palavra continua franqueada, viu? Se alguns colegas quiserem, fica à vontade. E é isso. Aí, então, assim, pensando nesse momento agora, eu abro a palavra também para os estudantes ingressantes. Aí vocês podem levantar a mãozinha ou colocar no chat se vocês têm alguma dúvida em específico. Dúvidas eu sei que vocês têm várias, né? Dezenas de dúvidas aí que a gente vai tirando ao longo do semestre, dessa semana e do semestre como um todo. Mas pensando assim, da maneira mais objetiva, para relacionado à matrícula, retorno, ao início das aulas, alguma coisa mais geral que vocês queiram aproveitar, a presença aqui dos nossos ilustríssimos coordenadores de curso, coordenador de ensino, enfim, fiquem à vontade e também pode tirar essas dúvidas a respeito dessa situação. Alguém gostaria de pedir a palavra? Laís Souza pergunta aqui, nosso campus tem algum time? Qual a relação dele com os esportes? Já vi que você gosta de esportes, né, Laís? Então, Laís, nós temos aqui no campus 2 atléticas, né, que na verdade são organizações estudantis, feitas por estudantes, para estudantes, né, que representam o nosso campus em diferentes espaços relacionados a práticas esportivas. Aí, os times em si vão depender do número de interessados, da quantidade, né? Antes da pandemia, porque a gente tem que falar sempre, antes da pandemia, eu lembro que o pessoal foi até participar de um evento que teve em Barreiras, se eu não me engano, teve o time masculino, feminino de futsal, acho que voleibol também, mas depende muito da organização, viu? Uma das coisas que vocês vão se acostumar, já ir aprendendo, que no ambiente universitário depende muito da predisposição e da autonomia de vocês, estudantes, né? Vocês deixam de ser encarados nesse momento como aquele estudante de ensino médio que de alguma maneira tem esse acompanhamento e essa organização mais de perto da instituição. E aqui, claro, estamos aqui, como falamos, para apoiar, sobretudo na parte acadêmica, mas muito das atividades depende dessa auto-organização dos estudantes. E essa, na prática do esporte, é isso também. Aí você dá uma procurada, Laís, e demais, se tiver interesse. Sei que eles têm aí nas redes sociais, a Atlética de Medicina Veterinária, se eu não me engano, é Primatas, o nome, e o de Agronomia, agora eu vou ficar na dúvida. Mas, enfim, vocês acham aí fácil, vocês vão ser inseridos, se não já forem inseridos, né, nos grupos de agronomia brejeiros. Ó, tá aqui, ó, Lorena até lembra. Primatas e brejeiros. Mas vocês vão ser inseridos, não se preocupe não que em relação a isso vocês vão participar e poder também conhecer. Cláudia está lembrando ali também que tem esportes como xadrez, a gente também tem uma estrutura de uma quadra dentro do nosso campo, estrutura para ping-pong, enfim. Não temos uma super mega infraestrutura para esporte, mas tem algumas possibilidades. Rei Félix pergunta saber como vai funcionar esse primeiro semestre, quando começa a aula. Tá, eu acho que essa é a principal dúvida de vocês, né? As aulas começam dia 14, segunda-feira que vem, tá bom? Então, assim, aula dia 14, ponto. Aí a pergunta, como é que vai ser o formato da aula? Para cada disciplina que vocês vão ser matriculados, e essa matrícula, como ele está, como vai acontecer agora, e vocês vão receber, para cada disciplina, vocês vão perceber que tem lá uma separação, se a disciplina é somente teórica, ou se ela tem a parte teórica e a parte prática. Então, em geral, a maioria de nossas disciplinas são teóricas e práticas, né, que a gente fala teórico-práticas.
Maioria delas. Tem algumas raras exceções que são somente práticas. Mas então o que é que vai acontecer? A partir de segunda-feira. Vamos considerar a maioria das disciplinas são teórico-prática, né? Como eu havia dito. Então, todas aquelas que são somente teóricas ou são teórico-prática, a parte teórica, a aula vai acontecer inicialmente, a partir de semana que vem, de formato remoto. Então, nesse formato que nós estamos aqui. Vocês vão, depois de vocês serem matriculados, vocês entrarão no sistema, que nós temos um sistema acadêmico que gerencia, que vocês vão ser apresentados, inclusive, durante essa semana. E aí vão ter lá, vão receber as informações. Ó, esse é o link para essa disciplina, e vocês vão lá participar dessas aulas teóricas de maneira remota. Aquelas aulas que já sejam, que são práticas, elas já podem iniciar de maneira presencial. Por que eu já falo que já pode? Porque vai depender muito do planejamento do professor, de cada disciplina. Então, o professor pode deixar para essa primeira semana fazer só atividades remotas, a partir da segunda semana iniciar as aulas presenciais, as atividades presenciais. Mas, de uma maneira geral, nós iniciaremos atividades. Vocês precisarão, acho que essa é a principal mensagem que vocês gostariam de saber, vocês precisarão estar em Barra a partir de segunda-feira. Aí, tem até o João comentando aqui, não consegui apartamento, óbvio que a gente sabe que vai ser difícil, até porque a matrícula de vocês está sendo efetivada ainda, então não é do dia para a noite que você sai, bota as coisas e consegue outra casa. Então, por isso que, inclusive, a gente vai conversando com alguns professores para, nesse início, as atividades ficarem mais, né, nessa primeira semana, mais no formato remoto, mas assim, já se organizem o quanto antes para estarem em Barra, e as atividades serão presenciais. E aí, é importante explicar para vocês uma coisa. Isso que eu vou falar, tem as informações detalhadas, da maneira com vários detalhes, lá no site. Mas, de uma maneira resumida, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, durante esse ano de 2022, determinou a seguinte estratégia. Nós temos 4 fases de organização acadêmica voltada para a presencialidade. Essas fases vão depender da situação da epidemiologia da pandemia. Por exemplo, agora a gente já está numa situação de melhora, né? Lá entre dezembro e janeiro, vocês vão lembrar que a situação lá com a tal da Ômicron, o número de casos aumentou, a hospitalização aumentou e tal. Então, essas fases, elas se organizam da seguinte maneira. A depender desses indicadores, então, número de casos, número de hospitalizações, taxa de vacinação, a universidade, cada campus, no caso, o nosso aqui de Barra, vai ter uma determinação da sua fase. Atualmente, nós estamos na fase 3. A fase 3, de 1 a 4, tá bom? Quanto maior a fase, mais liberados são as ações no sentido de presencialidade. Então, nós estamos na fase 3. Essa fase 3, então, nos permite ter somente as aulas práticas presenciais. Esperamos chegar na fase 4, e aí, chegando na fase 4, aquelas aulas que, nesse início, estão sendo remotas, passarão também a ser presenciais. Eu estou resumindo, não é tão simples assim, tem alguns detalhes em termos de distanciamento, que são coisas que a gente vai ainda estar se adaptando, né? Vamos colocar assim. Mas a mensagem principal que vocês precisam saber precisam estar em Barra a partir de semana que vem ou quanto antes, porque pelo menos algumas disciplinas já começam, todos vocês já começam de maneira presencial. Eu vi a pergunta aqui a respeito de bolsas e auxílios. Nós temos, sim, auxílios estudantis na universidade, temos algumas bolsas de pesquisa, de extensão. Tudo isso vai ser colocado para vocês ao longo da semana, tá bom? Vai ter a programação, particularmente em relação ao auxílio estudantil, que são para situações, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Tudo isso vai ser colocado, como é que você se inscreve, como é esse auxílio, para quem são esses auxílios, ou seja, quais são os requisitos. Então, tudo isso, o professor Paulo acabou de colocar aqui, inclusive, o link dessa programação à tarde, hoje. Então, à tarde,
vai ser justamente a programação sobre assistência estudantil, que vão ser falados sobre essa questão do auxílio. Como vai ser uma programação para a universidade toda, não vai ser só para o campus de Barra, vai ser para a universidade toda, para todos os estudantes de todos os campos. Então, não vai ser via sala, como nós estamos aqui, né, uma sala do Google Meet, vai ser via YouTube. Então, vocês vão precisar acessar esse link aí do YouTube da universidade, e aí vocês vão assistir, como assiste qualquer vídeo do YouTube, e vocês podem perguntar, interagir pelo chat, certo? Teve alguma pergunta aqui. Caso a documentação dê errado da matrícula, beleza. Ótima pergunta. Então, como é que funciona a questão da matrícula? Até ontem, dia 8, às 23 horas e 59 minutos, vocês podiam enviar a documentação para a realização da matrícula. Aqueles que enviaram no início, os documentos já foram analisados, né? No início eu falo dos dias aí, os documentos já foram analisados e já foram indicados se está tudo ok ou se tem alguma pendência. Então, vocês já podem acessar o próprio sistema que vocês enviaram os documentos e verificar lá se já está tudo ok ou não. De qualquer maneira, entre hoje e amanhã, o prazo é até dia 11, mas o pessoal, para a gente estar tentando agilizar ao máximo, entre hoje e amanhã já vai ser publicado a efetivação de maneira oficial, né? O nome dos estudantes que enviaram documentos e se quem está ok e quem não está ok. Quem está ok já vai ser matriculado direto. Quem não está ok vai ter um prazozinho curto, tem que ficar muito atento, eu acho que são 2 dias, se eu não me engano, para consertar os documentos, ou seja, enviar os documentos corretamente. Então, pessoal, fiquem muito atentos. Onde é que eu vou ficar verificando? O site da universidade, particularmente naquela parte de matrícula. Eu imagino que vocês já tenham acessado. Vocês acessam o site da universidade, aí tem lá a parte Quero Ser o FOB, Estudante, aí tem acesso, matrícula, que lá vai ser onde é que vai ter o lançamento das informações, de quem está com documento pendente ou não, a segunda, terceira chamada, as próximas chamadas também, é tudo por lá. Então, acessem por lá, tirem todas as dúvidas. É importantíssimo que nesse início vocês pegam tempo realmente, tiram um pouquinho do tempo que vocês passam no Instagram, no TikTok da vida aí, e olhem lá o site da universidade, que lá tem todas as informações que vocês precisam. Tem tudo lá. É só procurar direitinho, tem tudo lá. Tá bom? Então, dá uma olhadinha lá, dúvidas a respeito, sobretudo em relação a essa documentação. Então, é isso. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Por favor, pode perguntar. Se alguém quiser falar também, fica à vontade. Já foi colocado aqui também o link das programações da tarde. Está tudo no site também, esses links dessa programação, como vai ser. Lembrando, então, à tarde, hoje, dia 9, né, à tarde, então a gente vai ter toda essa programação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, então toda essa parte relacionada a auxílios, ao como é que se organiza a Pró-Reitoria, a parte de assistência estudantil para além dos auxílios, né, porque a assistência estudantil é todo esse setor de apoio aos estudantes. E o apoio aos estudantes não é só pecuniário, não é só recurso financeiro, não é só o auxílio. Tem todo um outro sistema também. Então, tudo isso vai ser falado hoje à tarde pelo YouTube. Não perca. Amanhã, hoje as atividades começam às 15 horas, tá bom? Pelo YouTube. Amanhã, dia 10 de março, nós teremos, então, a programação interna, só para o campus de Barra. À tarde é para toda a universidade. Amanhã pela manhã, a partir das 9 horas, teremos uma apresentação sobre os assuntos estudantis, agora só com a equipe de Barra, né? Porque essa da tarde vai ser a equipe de toda a universidade. Nós temos a reitoria, que na reitoria é responsável por toda a universidade, e temos no nosso campus aqui o nosso setor específico de assistência estudantil,
que é responsável só pelo nosso campo e trabalha em parceria, claro, com a reitoria. Então, amanhã pela manhã, vai ter esse momento, aí como é algo interno, vai ser via Google Meet, então esse mesmo sistema que nós estamos aqui hoje. Vai ter lá, então, nossos convidados, a Mônica, que é assistente social, o James, que é técnico em assuntos educacionais, a Cláudia, bibliotecária, se apresentou aqui para vocês, e a Elmária, secretária executiva. Vai ter esse bate-papo com vocês, e é o momento onde vocês vão poder tirar mais diretamente, facilmente, dúvidas a respeito dessa organização e apoio estudantil, né, para vocês. Então, super importante. À tarde, amanhã à tarde, vai ser uma parte mais específica voltada para a apresentação dos cursos que vocês vão iniciar. Então, nós vamos ter à tarde ocorrendo de maneira paralela, então, em salas diferentes. Quem for estudante da medicina veterinária tem lá um específico, um link específico, só para o curso de medicina veterinária, e vai ter esse bate-papo com o professor Eduardo, especificamente. Estudante da agronomia vai ter esse bate-papo com o professor Lísias, relacionado à agronomia. Os links estão lá no site, tá bom? Na programação. Isso é amanhã, então. Na sexta-feira, dia 11, nós teremos, no início, às 8 horas, e aí eu peço a vocês cumprir o horário, porque o horário do reitor, obviamente, é bem difícil. Ele fez um esforço para participar desse momento aqui com vocês, tanto o reitor, professor Jacques, como o vice-reitor, professor Antônio, na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Então, para vocês, né, para a gente não ficar corrido, por favor, vamos iniciar, todo mundo chegando no horário para a gente iniciar esse bate-papo. Ele só tem até as 9 horas para ficar conosco, depois ele tem outra programação. Então, esse bate-papo, né, essa fala do professor Jacques e do professor Antônio, às 9 horas, na sexta-feira. Depois, ainda na sexta-feira, em continuação, nós teremos um momento em que nós intitulamos Conhecendo o CMB. CMB é o que nós, né, carinhosamente chamamos aqui o nosso Centro Multidisciplinar da Barra, então CMB, Conhecendo o CMB. Então vai ser uma programação que idealmente teria um espaço para atividades presenciais, para a gente visitar os setores, ir na fazenda escola, ir no hospital veterinário, ir nos laboratórios, mas vocês em breve terão essa oportunidade. Nesse primeiro momento, então, cada um desses setores responsáveis vão falar um pouco sobre a sua, né, esses setores, essas organizações, também a parte de pesquisa e extensão, a parte administrativa. Então, vai ser conhecer um pouco, cada um falar qual é responsável, até para vocês irem se inteirando. Isso será pela manhã. À tarde, vai ser justamente aí, estavam perguntando aí sobre as atléticas e tal, então vai ter um espaço, sexta-feira à tarde, um espaço voltado especificamente de estudante para estudante. Então, tanto o pessoal dos diretórios acadêmicos, que são organizações estudantis, voltado mais para a parte acadêmica, administrativa, organizacional, e as atléticas, né, que aí a colega perguntou a parte dos esportes. Então, esses representantes estudantis vão ter esse papo com vocês, vão apresentar, vão falar como é que se insere, enfim, esse momento aí de integração. Certo? Então, esse é um resumo da nossa programação até sexta-feira. A partir de segunda-feira, todos em barra. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir já chegar na segunda, mas quanto antes se organizem, porque as atividades já vão começar. Tá certo? Alguma dúvida mais? Algum colega, algo que eu esqueci, gostaria de complementar? Professor Paulo, em relação à programação, tudo ok? Lembrei, né? Rapidinho, Jairo. Algumas programações, elas estão a definir, né? Como, por exemplo, essa da tarde, a gente só conseguiu esse link hoje. A gente... sempre que tiver uma atualização, a gente vai passar para você e tentar atualizar também lá no site da UFOB, né? A solicitação já foi feita, provavelmente esse link do YouTube vai estar disponível, mas se puderem divulgar entre colegas que vocês conhecem, da turma e tal, seria interessante também. Particularmente esse da tarde de hoje, professor Paulo,
tem lá, quando acessa o site da universidade, tem a programação da semana de integração, aí tem por campus, né? De Barra, por unidade, na verdade. Tal. Aí, quando vocês querem ver a geral de Barra, vai lá na de Barra. Como hoje à tarde essa programação para a parte da pró-reitoria de assistência estudantil, que é para a universidade toda, então tem um botãozinho lá só da programação da assistência estudantil, que aí vai estar esses links de hoje à tarde. Certo? Eu ia comentar uma coisa muito importante que eu me esqueci de falar. Dentro da programação da nossa universidade para o retorno presencial esse ano, e semana que vem, né, nas aulas, uma das exigências que nós temos é a comprovação do documento vacinal, né, o tal do passaporte vacinal. Então, a nossa universidade tem uma regulamentação que exige que todos que tenham acesso, para ter acesso presencial à universidade, precisa comprovar pelo menos a segunda dose, ou quando dose única, das vacinas contra a Covid. Isso não quer dizer que vocês vão precisar, toda vez que for entrar na universidade, apresentar a carteirinha. Não é isso. Existe um formulário online, que inclusive tem lá no site da universidade também. Assim que vocês forem matriculados, efetivamente, a gente vai passar para vocês também. Que todo mundo, e aí é estudante, docente, técnico, todo mundo precisa ir lá nesse formulário, preencher, colocar seus dados, colocar lá o número, o data de que tomou a vacina, o lote da vacina, qual foi a vacina e tal, e enviar. Nós temos um prazo que foi estendido até dia 13, então até domingo, para que todo mundo que vá ter atividades presenciais faça esse formulário. Particularmente, claro, no caso, principalmente dos estudantes que vão ainda entrar na segunda e terceira chamada, eles vão ter a oportunidade. Nesse prazo até dia 13 é principalmente pensando no restante, nos que já estão aqui há mais tempo. Então, mas para vocês que já estão aí em processo de matrícula, né, já enviaram a documentação, já quiserem adiantar o lado de vocês, está lá no site da universidade, tem um formulário online, preenche e fiquem, né, cientes que só vai poder, a partir aí de um momento, né, quando finalizar esse período, só vai poder acessar o campus, né, participar das aulas, quem tiver com o comprovante de vacinação encaminhado para a universidade. Diga, Diego, você pediu a palavra, pode ficar à vontade. Primeiramente, bom dia a todos, viu, professor? Em questão desse comprovante vacinal, eu já fiz o preenchimento, mas não tive uma garantia de que foi recebido por vocês, como se fosse um comprovante de entrega. Então, a minha preocupação é essa. Tranquilo, Diego. É o seguinte, de fato, não há um sistema para confirmar o recebimento, né? O que há é no momento da finalização do formulário, você tem a mensagem, né? Comprovante enviado com sucesso, ali na última etapa do formulário. Como é que vai ser feito esse controle, que talvez seja a sua dúvida principal? Por enquanto, eu já recebi uma prévia com a quantidade de bons estudantes, técnicos, servidores que preencheram. Ainda estamos aquém da necessidade, se eu não me engano, em relação aos estudantes, tem 200 que enviaram, alguma coisa assim, sendo que nós temos, eu acho que foi menos que 200, sendo que nós temos 450 estudantes matriculados atualmente, fora esses que vão entrar. Então, faltam muitos estudantes, a gente vai reforçar aí, principalmente a partir de semana que vem, essa exigência, e aí a gente vai ter esse período aí de adaptação. Num determinado momento, que ainda não sei dizer qual, quem não enviou, aí a gente vai fazer uma notificação, né, que aí vai ser o momento que efetivamente vocês vão saber se está a ocorrer, mas se enviou, tá ok. Quem não enviou,
A gente vai notificar pessoa a pessoa e, caso depois da notificação, esse estudante ainda não envie o comprovante, ele vai ser desmatriculado das disciplinas que têm atividades presenciais. Então, a forma da gente fazer o controle vai ser pela desmatrícula. Então, vai ser tirado do sistema em relação àquela disciplina que é presencial. Obviamente, né? Se você precisa comprovar a vacinação para vir para a universidade, para as aulas presenciais, e você não comprovou, então não tem por que você estar matriculado. Essa é a forma que a universidade vai controlar esse acesso. Tá certo? Mas entendo que ainda, né, porque não tem não foi disponibilizado para vocês uma parcial, vamos dizer assim, né, quem está lá. Mas se você já enviou, quem já enviou, fique tranquilo que né, se recebeu aquele ao final do formulário. Formulário enviado com sucesso, que está tudo ok. Certo, Diego? Certo, professor. Outra questão que eu gostaria que você abordasse. Eu não consegui fazer o cadastro no Conect SUAS, então eu tive que tirar cópias do cartão de vacinação completo, como é exigido lá no portal. Viu? Só para que o pessoal fique esperto em relação a isso. Perfeito, boa lembrança. Existe, né, no sistema federal o Conect SUS, e aí você precisa fazer esse cadastro. É importante que vocês façam, porque independente dessa comprovação vacinal, é a forma que o governo federal tem como cidadão em relação ao Sistema Único de Saúde. Então, precisa ter fazer isso daí. Mas, assim, a partir do momento que você finaliza esse cadastro, que você está lá, então, você tem acesso à sua carteira vacinal, né, que é uma versão online. Você tem tanto o PDF como tem o aplicativo que você pode ter. E aí, o que é que a gente está solicitando nesse formulário? Ao final do formulário, você vai colocar lá os dados, né? Que dia você foi vacinado, qual foi a dose, qual foi o lote e tal. Você vai colocar essas informações que está nesse Conect SUS. E ao final ele pede que você envie o PDF do Conect SUS. Em alguns casos, Diego está colocando aí, que vocês tenham dificuldade de ter esse acesso a alguma coisa, pode, né, alternativamente, tirar uma cópia do cartão de vacina, que também tem lá essas informações, data, lote e tal, qual foi a vacina, escanear e enviar. Tem essas duas possibilidades. O Conect SUS é mais prático, mais rápido, desde que consiga fazer esse cadastro. Certo? Mais algum comentário, alguma dúvida? Aproveitem. Estamos à disposição. Não havendo, então, agradeço demais a presença de vocês. Ao longo da semana aí, então, teremos outros momentos que nós iremos nos encontrar. A partir de semana que vem, esperamos presencialmente recepcionar todos vocês. Temos total consciência que esse momento inicial, né, é um momento de adaptação, né, sobretudo para quem está chegando agora. Imagine, para quem já é da casa, os estudantes, já está ainda com dúvidas, com adaptações, imagine para quem está chegando agora. Então, assim, nós temos ciência disso, mas pedimos, né, mesmo tendo consciência dessa dificuldade, pedimos que vocês, na medida possível, agilizem, sobretudo a vinda para a Barra, para não perderem muitas atividades, porque a gente precisa cumprir o calendário, que é o calendário que está definido para a universidade. Tá certo? Então, agradeço, desejo um bom resto de manhã para vocês, e à tarde, programação no YouTube. Amanhã voltamos também para o link do Google Meet. É isso. Muito obrigado. Bom dia. Tchau, bom dia a todos. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Até outro dia.